Amados, é com muita alegria que assumimos o púlpito da Igreja Presbiteriana de Botafogo, a minha igreja. Já estive na escola dominical, conversando com os irmãos, e agora compartilhando aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Ladeado pelos teólogos, todos aqui, coube-me a responsabilidade de compartilhar com os irmãos nesta manhã a palavra de Deus. E com temor e tremor, nós vamos fazê-lo. Eu já sou conhecido aqui na igreja, já pela igreja de um modo geral, e eu tinha um parceiro aqui que era assim também, era o reverendo Paulo Severino, que chorava nas suas palavras, na sua pregação, muitas das vezes. Já sou até cognominado de chorão. Já queriam até me chamar de Jeremias, reverendo Miguel, o chorão. Não sei porquê. O reverendo Miguel, na sua sabedoria, com as suas cães, chegou certa vez para mim e disse: presbítero, é assim mesmo, você ainda é novo, ainda não controla as suas emoções, mas você vai saber controlar. Não consegui, mas é com alegria que nós estamos aqui para partilhar a palavra de Deus. Eu quero ler com os irmãos a palavra do Senhor registrada no livro do evangelista João, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 15. Estamos no domingo de Ramos, próximo da Páscoa. Alegria em ver o Marcelo aqui, em ver o meu querido Edno, há quanto tempo não o via. Alegria de ter Wagner conosco, com Verinha, e a Gláucia, o Alain, com o Gael. Gente, é tanta festa, que realmente, se a gente já fica emocionado em compartilhar a palavra, vendo essa festa toda na igreja, a gente se emociona mais ainda. Mas vamos ler a palavra do Senhor. Eu queria que você me acompanhasse nesta leitura. João, capítulo 6, versos de 1 a 15, que você certamente conhece. Mas eu gostaria de ler e que você me acompanhasse. Nos diz a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Como está próxima agora, no próximo domingo, nós estaremos também comemorando este momento. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens
em número de quase 5.000. E aqui se refere a homens. Você imagine mulheres e crianças. Então tinham mais do que 5.000 pessoas ali naquele evento. Jesus tomou então os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes. E comiam o quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram. Aqueles que já o haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração. Como nós falávamos hoje pela manhã, na escola dominical, estamos estudando um tema palpitante, pneumatologia. Nome bonito, né? Estudo do Espírito Santo. Mas o Sproul nos traz de uma forma tão descomplicada que não é preciso muito entendimento para você compreender a ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. E o texto que nós acabamos de ler, ele é tão claro, né, que eu acho, reverendo, que se nós fechássemos a Bíblia agora e não falássemos mais nada, a palavra já estava entregue. Mas esse milagre da multiplicação de pães e peixes, milagre este que foram realizados por Jesus por 2 vezes. Este, que eu acabei de ler, foi citado pelos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelistas citaram esse texto. E esta citação incomodou muito aos céticos, aos descrentes, aqueles que queriam minimizar o milagre da multiplicação que Jesus fez naquele monte. Que Jesus faz hoje na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Ele continua multiplicando, ele continua fazendo os milagres. E Jesus, em todas as suas ações, seja curando, seja ressuscitando, seja multiplicando a comida, ele tinha um ensinamento não só para o povo que o assistia, mas para os seus discípulos que junto dele estavam. Nada era impossível para Jesus, inclusive multiplicar a comida. E quando cremos no Senhor Jesus, Ele supre todas as nossas necessidades. Mas os céticos, que não creem, que não acreditam, que não querem que isso seja verdade, eles querem justificar essas descrenças apresentando várias interpretações. Vou destacar algumas delas. Uma interpretação que muitas das vezes esses céticos e descrentes fazem é uma interpretação natural. Como as pessoas naturalmente, sempre quando saem, levam alguma coisa, alguma comida, algum lanche, algum farnel, eles dizem que eles tinham levado e eles repartiam com os que nada tinham levado. E aproveitando Jesus na distribuição dos peixinhos e dos pães, todos fizeram a mesma coisa. Cada um que possuía, dava, era solidário, entregava para um, entregava para outro. Diziam os céticos, diziam os descrentes. Fica eliminado aí o elemento miraculoso de Jesus. É uma interpretação exegética pela qual não houve milagre, querem os céticos. Apenas um exemplo moral. Mas não param aí.
fazem ainda uma interpretação mitológica. Não há base histórica para essa narrativa, afirmam eles. E às vezes se valendo de textos do Antigo Testamento, mostrando que ali sim houve base histórica. Como, por exemplo, lá em Êxodo 16, quando Deus manda o maná do céu para aquele... Ele não pegou nada que o povo tinha e transformou e multiplicou, como Jesus fizera no monte. Não, caiu do céu o maná, as cordonizes, a carne, para que aquele povo que já não tinha o que comer, pudesse comer alguma coisa. E ainda citam também, por exemplo, Elias e a viúva de Sarepta, que quando aquele homem de Deus chega àquela casa, ela diz: ah, Senhor, não tenho nada, e o que tenho só dá para mim e para o meu filho, e a hora que eu comer isto, não terei mais nada, nem para nós. E Elias fala: mulher, vai lá, usa isso e faça para mim primeiro, depois você faz para você. E a mulher teve comida a perder de vista para ela e para o filho. Citam também a experiência de Eliseu, quando esteve com aquela viúva, que estava com os filhos precisando pagar a dívida que o seu marido que falecera deixara, e ela não tinha o que pagar, tinha apenas uma botija de azeite. E ela reclamando, sem saber o que fazer, dizia aquele homem: o que faço? Ele diz: o que é que você quer que eu faça? Vá para casa, pegue todas as vasilhas que você tem e as que não tem, e encha de azeite para que você pague a dívida do seu marido. E ela voltou para casa, fechou as portas e disse: filhos, traguem todas as vasilhas que vocês têm. E eles trouxeram, pegaram inclusive da vizinhança: mamãe, não tem mais vasilha, enche de azeite. E sobrou azeite para pagar a dívida daquela mulher, como também os homens, aqueles 100 homens que estavam lá próximo de Eliseu, naquela cidade de Baal-Lissa, e só tinha 20 pães, e Eliseu distribua. E Deus, eles citavam esses textos como base histórica, para dizer que aquilo que Deus fizera no monte foi apenas um exemplo moral, porque todo mundo tinha levado o seu farnelzinho. Há também uma interpretação simbólica utilizada pelos céticos, pelos descrentes, por aqueles que não acreditam naquilo que o Senhor pode fazer. Quando eles citam diversas referências feitas a Jesus como o pão da vida, e é. Ou a instituição da ceia. E aí formaram, segundo eles, uma mentalidade na igreja nascente, sobre a necessidade da igreja inventar, da igreja criar e admitir milagres dessa natureza. Por isso que a celebração da ceia na igreja, o pastor sempre diz: o pão não deixa de ser pão, o vinho não deixa de ser vinho, mas simbolizam carne e sangue de Jesus. E aí os céticos se aproveitam disso para dizer: era isso que ele queria dizer. Essa interpretação nega que o milagre tenha qualquer base na realidade histórica. Vou encerrar com uma última interpretação dos céticos, dos descrentes, dos que querem banalizar o milagre de multiplicação que Jesus fez. É a interpretação parabólica, que diz que a intenção do autor ou dos autores apresentar um tipo de parábola e não de narrar o acontecimento verídico. E todas essas 4 interpretações, tanto lá de Mateus, de Marcos, de Lucas e a de João, que nós acabamos de ler, representam tão somente esforços da imaginação desses evangelistas. O texto não dá nenhuma indicação de tais possibilidades. É óbvio que a intenção dos 4 autores dos evangelhos foi mostrar que ocorreu um milagre notável, não só na vida de Jesus, como na vida daquela multidão que ali estava.
contextualizando um pouco mais, os 3 primeiros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles informaram a Jesus da morte de João Batista. João ele não cita, no texto que nós lemos não cita, mas os 3 primeiros falam da morte de João Batista, e nos diz a palavra que Jesus se recolhera quando soube dessa notícia, para ficar um pouco mais só, naturalmente ali perto dos seus discípulos. Mas a multidão, conhecendo a fama de Jesus, do homem que fazia milagres, do homem que curava, do homem que ressuscitava mortos, acorreram para onde Jesus estava, para o monte. E quando Jesus viu aquelas pessoas, viu aquele grande quantidade de gente, ele não as dispersou, não mandou embora. Aliás, Jesus não manda ninguém embora, ele acolhe, ele convida, ele quer trazer para o aprisco dele. E foi assim que ele fez com aquela multidão. E ele acabou curando doentes, curando os enfermos e ensinando a sua palavra, pregando a sua mensagem libertadora e salvadora. Você vê isso lá em Marcos, no capítulo 6, do versos 33 ao verso 34. E foi passando o tempo. Quando se deram conta, já era tarde demais. E aquela multidão permanecia à frente do Senhor. E Jesus, então, preocupado, porque aquele pessoal já estava com fome e não tinha o que comer. Estavam no monte, não tinha ali um McDonald's, um fast food, um Burger King, não! Na melhor das hipóteses, cada um tinha o seu farnelzinho, que na altura do campeonato já tinha acabado também. Aí os discípulos, com as suas tomadas de decisão, já tinham pensado em algo. E qual foi a ação dos discípulos? Vamos mandar o pessoal embora, vamos mandar o pessoal de volta. Vamos liberar esse pessoal. Assim a gente vai evitar problema. Que eles comprem, que eles resolvam por si. Aliás, os discípulos sempre faziam isso. Talvez até com a melhor das intenções, de evitar aglomeração. Não tinha vírus naquela época, não, né? Mas eles estavam evitando aglomeração, eles estavam evitando os apertos, né? Vamos deixar o mestre descansar. E Jesus sempre ouvia, não, deixa vir a mim. Eu estou ouvindo que tem alguém me gritando. E Jesus sempre acudia, sempre abraçava, sempre recebia. E aí entra já o ensinamento de Jesus para mostrar a responsabilidade da igreja. A igreja nascente. E para experimentá-los, diz o texto, que você leu comigo, ele olha para Filipe e pergunta, Filipe, onde compraremos pães para dar de comer a esta multidão? E o texto diz, ele já sabia o que fazer. O Senhor já sabia o que fazer. E aí o Filipe, para reforçar aquela ideia que todos eles tinham de dispersar a multidão, de mandar que cada um se vire com o que tem, ele falou assim, Senhor, 200 denários para comprar pão para cerca de mais de 5.000 pessoas, é o que a gente vai precisar. Isso não tinha. Na moeda de hoje era cerca de 30 mil reais. Para comprar de pão, para dar para aquela multidão. Sempre
foi assim, não, irmãos. A igreja luta muitas das vezes com recursos parcos. Mas o Senhor sempre provê os recursos. E foi assim até nos dias de Jesus. Mas a igreja de Jesus estava ali. Jesus a pastoreava, sabendo que efetivamente não tinha recursos. As necessidades são sempre grandes. E os recursos são sempre insuficientes. Mas a suficiência do povo de Deus, a suficiência da igreja, ela vem de Cristo Jesus, que multiplica a bênção na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. E tem sido assim nos nossos dias. Tem sido assim na Igreja Presbiteriana de Botafogo, que há mais de 106 anos aqui reside. Quando teve o seu templo danificado, a igreja se levantou em mutirão e reergueu esta casa para a glória do Senhor. É assim, sem recursos. Isso mostra que nós não podemos parar diante da falta de recursos. Diante da falta de recursos. Jesus tem feito assim nas nossas vidas. Tem feito assim na vida da igreja. Porque a vida, ela multiplica problemas. Não é verdade? Basta o dia o seu próprio mal. A vida multiplica problemas. Falta pão, falta dinheiro, falta saúde, falta paz, falta ânimo, falta motivação, falta emprego. Falta sabedoria, falta gente com recursos, falta qualificação, falta justiça. E agora, nesses momentos de eleição que nós já estamos vivendo, nós vamos ouvir muito isso. Falta de emprego, falta de educação, falta de segurança. E eu tenho a solução, todos eles dizem isso. Todos eles. E nós sabemos o resultado dessa história. Mas Jesus multiplica e diversifica as soluções. E Jesus disse para eles, olha, não precisa que o povo se retire. Você está preocupado? Não precisa que mande o povo embora. A vida traz impossibilidades. Mas Jesus abre novas possibilidades, louvado seja o Senhor. Segundo os discípulos, Filipe e André, até aquele momento era impossível. Mas a partir de Jesus, não mais. A vida encerra, clausula, fecha, mas Jesus reinicia. A vida põe ponto final. Jesus coloca vírgula. Até na morte, e eu o ressuscitarei, disse Jesus. É esse Jesus que multiplica na minha vida e na sua as bênçãos que Ele tem para nós. A vida produz escassez, e nós sabemos disso. Jesus gera abundância. 5 pães e 2 peixes, foi o que a vida deu ali. 5 pães e 2 peixes. E o que aconteceu? Com a palavra de Jesus, com os ensinamentos de Jesus, sobraram 12 cestos, depois de ter alimentado mais de 5.000 pessoas. Esse é o nosso Jesus. Esse é o seu Jesus. O segredo é reconhecer a soberania e o poder de Deus e se entregar a Ele. O presbítero Eduardo disse aqui no momento de consagração, nós não estamos aqui comprando, nós não estamos trocando nada, nós estamos entregando o nosso coração, a nossa vida para ser consagrado ao Senhor, e o Senhor há de abençoar, o Senhor há de multiplicar. A entrega é o segredo. Aquele rapazinho que estava ali com 5 pães e 2 peixes, poderia ter ficado sem os pães e sem peixe, não ter nem se alimentado, mas ele confiou, ele entregou,
e olha o resultado. É assim na vida daqueles que se entregam ao Senhor Jesus, que confiam no Senhor Jesus. Quero caminhar para a nossa conclusão nesta manhã. Como cristãos, irmãos, como povo de Deus, vivemos pelos milagres do Senhor. Porque a vida é um milagre de Deus. É ou não é? A vida é um milagre de Deus. A palavra do reverendo Cid no batismo de Gael foi muito grande. Aprove a Deus criar Gael. É isso. Por isso que a minha vida e a sua vida é um milagre de Deus. Tem sido assim na história do povo de Deus, desde quando saíram, desde a sua criação, de quando saíram do maná, saíram do Egito. Deus mandou o maná do céu, caiu pão do céu, veio carne do céu. Fez assim com Elias quando multiplicou a comida que aquela viúva não tinha mais. Multiplicou o azeite com a outra viúva que também não tinha nem como pagar a dívida do seu marido. Eu quero dizer para você que a igreja do Senhor chegou até aqui porque ela foi trazida por Deus. Ela foi edificada por Deus. Ela foi sustentada e a sustenta em Deus. É Ele que dá o crescimento, louvado seja o Senhor. Nós estamos hoje aqui, amanhã não estaremos. A igreja continua. Tem sido assim a sua história, ao longo dos 106 anos da sua existência. Mas Jesus também usou a multiplicação de pães e peixes para dar uma lição muito importante aos discípulos, àquela multidão, para mim e para você, sobre a salvação. Se você olhar o texto de João, no capítulo 6, um pouquinho mais à frente, lá no verso 35, pouco depois de multiplicar a comida, Jesus explicou que ele era o quê? O pão da vida, que dá vida ao mundo, que mata toda a fome. João 6,35, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus quis mostrar isso àquele povo, não só o milagre da multiplicação dos pães, mas a vida eterna para aqueles que o aceitam, que chegam a Ele, que crê nele, jamais terá fome, jamais terá sede. E amados, somente quem se alimenta de Jesus, pela fé, será salvo. Lembro da palavra que o reverendo Marcos Azevedo trouxe alguns domingos atrás aqui, que esta boa nova, que é pregada e que nós anunciamos, traz implicitamente nela uma notícia também muito ruim para aqueles que não aceitam Jesus. E aí lembro a palavra de Paulo e Silas, aquele carcereiro. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E quando você não crer no Senhor Jesus, qual é a mensagem implícita nessa boa nova? Já está condenado, já está perdido. Então, queridos amados, é a chance, é a oportunidade, é esse Jesus que multiplica os pães, que dá vida eterna para mim e a você. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Quem vem a mim, jamais terá fome. Quem crê em mim, jamais terá sede. E esse alimento de Jesus, ou o alimento que Jesus nos oferece, nunca acaba. Nunca acaba. Tem sido assim na vida do povo de Deus. E continuará sendo até quando Ele voltar e nos levar para a glória. Que Deus nos abençoe. Amém.